Olha, hoje o doutor Leandro Teles vem falar sobre déficit de atenção e hiperatividade, que são duas doenças distintas, né, doutor Leandro? Na verdade, ela pode ser agrupada em alguns casos. Então você tem o transtorno, déficit de atenção com hiperatividade, mas cada vez mais a gente está estudando formas que não tem tanta hiperatividade, onde a pessoa tem só desatenção. Sabe que nos meninos, geralmente, além da desatenção, também tem hiperatividade. Aquele faniquito, aquela agitação motora e também um pouco de impulsividade. Fazer sem pensar, interromper conversa. Na menina, às vezes, você tem formas que é só desatenta, meio mundo da lua. E aí, ela não é tão agitada. E aí o diagnóstico é mais difícil, porque ela incomoda menos o ambiente. Então você pode ter só desatenção, pode ter os dois, que é o mais comum, e eventualmente, isso é muito raro, só hiperatividade. A desatenção quase sempre os dois grupos têm. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, que aí a gente já começa a desmistificar bem esse assunto. Vamos ver o primeiro deles. Déficit de atenção e hiperatividade são doenças de criança. Isso é mito, né? Mito, e antigamente se acreditava muito nisso. Ah, doença de criança. Hoje a gente sabe que é uma doença crônica. Ela começa na infância, geralmente antes dos 7 anos, mas a gente usa como critério antes dos 12 anos, e ela perdura na maioria dos pacientes pela vida toda. Então, 2/3 dos pacientes ainda têm sintomas na vida adulta. Antigamente, até os médicos questionavam isso. Por quê? Porque quando a criança é muito hiperativa, na adolescência, a hiperatividade melhora. A impulsividade, às vezes, melhora um pouco. Então, o adulto ele fica menos agitado da parte motora, parecendo que melhorou a doença. Mas não é porque a gente aprende a controlar essas coisas? Exatamente. A criança, ela se desenvolve e às vezes ela fica menos inquieta, mas ela continua muito desatenta, o adulto continua com dificuldade de organização, problemas no trabalho, no relacionamento, problema social. A gente percebe que continua a dificuldade de concluir atividades de médio e longo prazo, continua um adulto um pouco impulsivo, então a doença ela não vai embora quando a pessoa cresce. E hoje muita gente faz diagnóstico no adulto. Passou a infância inteira sem diagnóstico, porque ninguém atentou, e deve ser feito diagnóstico no adulto para mudar a qualidade de vida. Ou a gente aprende a formas de você se organizar para compensar a falta de atenção, falta de organização, né? Muito comum. Mesmo sem tratamento, mas principalmente com o tratamento, se feito precocemente, a criança pode desenvolver ferramentas. Por quê? Porque são crianças muito inteligentes, são crianças perspicazes, curiosas, então elas aprendem a driblar. Então, pode atenuar, mas a doença ela é crônica. É um transtorno que continua durante a vida e que eventualmente merece tratamento por toda a vida. Vamos dar uma olhadinha? Mais um mito, verdade? Ó, a causa é a vida moderna e a educação na infância. Isso é um grande absurdo, um grande mito, né? Isso é uma doença neurobiológica, uma doença do cérebro, do desenvolvimento, com fortes determinantes genéticos. Filho de quem tem déficit de atenção tem um risco de quase 50% de ter. Bastante, né? Mesmo se criado longe do pai ou da mãe. Então não é uma questão só de morar junto, de educação. Gêmeos idênticos têm risco muito maior do que gêmeos não idênticos, mostrando que a genética é muito forte. É lógico que a vida moderna ela pode amplificar o sintoma. Se você tem uma criança agitada, desatenta e um ambiente bagunçado, aí, né? Isso piora. Então o ambiente ele é mais um amplificador, mas a causa ela é genética. Isso é muito ruim, porque às vezes uma criança é hiperativa e a mãe acaba sendo culpada. Ah, você mimou a criança, você não educou, ou essa escola é inadequada. Na verdade, às vezes a criança tem um transtorno, mas não sempre. Às vezes, lógico, a criança pode ser mimada e ter ou não déficit de atenção, mas nas formas de doença, não é culpa da criança, nem da mãe, nem da escola. É um problema de saúde. Vamos ver mais uma? Bora. Trata-se de um problema exclusivamente do sexo masculino. Grande mito, né? Na verdade, na infância, a gente tem mais diagnóstico em meninos, dá 2:1, 3:1. Os meninos são mais hiperativos, mas depois da adolescência, é quase 1:1. Meninos e meninas. O menino, quando ele é impulsivo, ele incomoda mais. Porque o sexo masculino já tende a ter mais impulsividade. O menino, quando chega na adolescência, essa impulsividade aumenta até risco de uso de substâncias, criminalidade, transtorno desafiador, opositor. Sabe aquela criança que questiona, atrapalha? E às vezes a menina, ela pode ser hiperativa, mas pode não ser. Pode ser meio desatenta só. Então passa desapercebido. Então é uma doença de ambos os sexos, descrita, Kátia, em todos os países do mundo, em todas as culturas do mundo. Uma a cada 20
crianças têm transtorno déficit de atenção. Agora, qual a diferença de hiperatividade e ansiedade? Bem diferente. A hiperatividade é uma questão mental de velocidade e uma inquietação motora, de tamborilar, mexer, não conseguir parar quieto. Aquela criança que a gente fala que é ligada no 220, ou que tem bicho carpinteiro, não para parado na carteira. Então aquela coisa de agitação. Já a ansiedade é uma coisa diferente. É um sofrer por antecipação, é diante do estresse maximizar esse estresse. Sabe que para o leigo é muito difícil diferenciar. E para alguns médicos também é difícil. Né? Para piorar essa dificuldade, às vezes as duas coisas estão associadas. O déficit de atenção e hiperatividade não tratado aumenta muito o risco de ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Por isso que é importante a avaliação do especialista. Porque você fala assim, pô, o bipolar, quando está em mania, está eufórico, fica acelerado. O déficit de atenção também é acelerado. O ansioso é acelerado. Mas são coisas diferentes para o especialista. Então, por isso que é importante o médico que tem expertise para saber o que é TDA, o que é ansiedade e o que é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas essas são doenças relativamente novas, não são? De um diagnóstico até mais recente? Sim. Na verdade, são doenças que sempre existiram, mas de descrição e categorização recente. A gente começou a estudar déficit de atenção de uns 50, 60 anos para cá. A forma do adulto foi descrita em 1980. Olha aí, faz então é uma coisa super recente. Por isso que os médicos ainda têm dificuldade no diagnóstico. Por isso que a gente tem que aumentar o treinamento. Às vezes até para os professores, que é quem vê a criança no seu ambiente ali. Treinamento dos enfermeiros, dos clínicos gerais, dos pediatras, que é quem primeiro tem acesso. Hoje em dia, muitos diagnósticos são perdidos ou são feitos de forma errônea pelo desconhecimento da doença. A gente fala em medicina, quem não sabe o que procura, não percebe quando acha, ou quando encontra. O médico ele precisa conhecer os sintomas para poder classificar. Senão, todo mundo passa por ansiedade. E aí falta o diagnóstico preciso. Bom, volta e tem mais mito e verdade, mas tem muitas perguntas. Agora, tem coisa, Teles, vamos ver mais um? Vamos lá. A falta de diagnóstico e tratamento pioram a evolução da doença na vida adulta. Isso é uma grande verdade, né? O diagnóstico, quando mais precoce, melhor. Porque senão, a criança ela evolui com uma autoestima mais baixa, né? Ela acha que ela é incapaz. Às vezes ela erra na prova por desatenção. Erra sinal, não responde a parte de trás da prova. Às vezes ela não é convidada para festa, porque ela é muito agitada, né? Às vezes o professor pega birra com o aluno, porque o aluno é muito agitado. Então isso traz problemas sociais, de relacionamento. E a criança ela vai acreditando que ela tem um potencial menor. Baixo, na verdade, o potencial dela é excelente, mas ela funciona abaixo por desatenção, por impulsividade e, eventualmente, por hiperatividade. Diagnosticando lá no começo, você já consegue auxiliar essa criança em criar ferramentas e, eventualmente, medica a criança para minimizar os sintomas, para que ela se torne um adulto mais produtivo, mais efetivo. Então, se você não tratar, você aumenta o risco de acidente de carro, múltiplos casamentos, várias faculdades, insucesso acadêmico, depressão e ansiedade. Então, tratar precocemente é o melhor caminho. Mas existem níveis de hiperatividade, déficit de atenção? Sem dúvida nenhuma, existe um espectro. As pessoas normais têm, de vez em quando, fases de desatenção, impulsividade. Aí tem formas mais leves, que às vezes nem precisa de remédio. É mais com ajuste, organização, saber que tem o problema e se orientar. Adequar. Agora, tem formas, Kátia, moderada a graves, que aí vai precisar, além dos ajustes, além do trabalho psicossocial, psicopedagógico, também medicamento, tá? Então, a evolução ela é melhor quando o diagnóstico é dado mais cedo e corretamente. Mas em qualquer idade você pode fazê-lo e deve tratá-lo. Vamos ver mais um? Último mito ou verdade? O diagnóstico nem sempre é fácil, como você disse. Isso é perfeito, né? O diagnóstico é muito difícil porque não tem exame. É uma doença que não aparece em ressonância, exame de sangue, de fio de cabelo. Quem faz o diagnóstico é o médico, no tete a tete. É a história clínica. Então tem que ser um especialista que conhece a doença. Então é importante que o diagnóstico passe por uma história que passa pelos pais, pela criança, às vezes pelo professor, né? Então é um diagnóstico que já é bem estudado, mas não é tão fácil. Vamos para as dúvidas, que são muitas. Olha, Karina, tenho 26 anos, sou extremamente desatenta e não consigo concluir atividades mais demoradas. Empurro tudo com a barriga e acabo fazendo a mesma coisa várias vezes. Troquei 3 vezes de faculdade e tenho dificuldades em relacionamentos. Será que posso ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Que relato que a Karina deu, né? Primeiro, 26 anos, menina,
para mostrar que não é uma doença só em menino, Sim. ela é adulta. Agora, ela, claro, extremamente desatenta. Isso é o sintoma mais importante. Aquela pessoa que se distrai com facilidade, tem dificuldade de fazer coisas muito demoradas, ela colocou, né? Atividades que são rápidas, eles fazem bem, ou que o feedback é rápido. Mas quando você tem que pegar um projeto de médio e longo prazo, é difícil, é árduo. Aí ela faz uma coisa chamada procrastinação, que é empurrar com a barriga. Cansa tanto ela prestar atenção que ela deixa para depois. Faz a mesma coisa mais de uma vez. Então ela faz de forma tão atabalhoada e mal feita que ela faz uma, duas. Então olha a energia que ela gasta várias vezes para uma mesma atividade. Mas as pessoas fazem isso, quem tem hiperatividade, com até mesmo aqueles assuntos que elas adoram? Não. Não, né? E aí é fundamental essa coisa que você falou. Depende da motivação. Às vezes fala assim, nossa, meu filho é desatento, mas para jogar videogame ele joga que é uma beleza. Né? É porque quando ele está muito motivado, a atenção dele funciona muito melhor. Quando a atividade dá uma resposta rápida para ele, e o videogame faz isso, você faz, você é punido, você faz certo, você é gratificado. Então eles podem ficar super atentos no videogame ou no esporte, coisas que a pessoa gosta muito, ela faz melhor. Agora, quando é uma coisa mais passiva, assistir uma aula de um tema mais chato, aí a atenção ela cai num nível muito grande. Para todo mundo cai um pouco, mas para essas pessoas cai absurdamente. A intensidade é muito importante. Então ela pode ter? Pode. Olha o que ela falou, troquei de faculdade 3 vezes. Tenho problemas de relacionamento. O que ela está dizendo pra gente? Leandro, a minha desatenção tem impacto funcional, atrapalha a minha vida. Então a doença nasce disso. Múltiplos sintomas durante a infância e a vida adulta que atrapalham a vida da pessoa. Então tem que procurar um médico, né? Tem que procurar um psiquiatra, um neurologista, alguém que domine o assunto para ver qual é o melhor tratamento no caso dela. Então, Karina, busque uma ajuda médica. Vamos ver mais uma. Maria Célia, ouvi dizer que o medicamento para a doença pode tirar o apetite e alterar o comportamento. Isso é verdade? Primeira coisa, o diagnóstico bem feito, se o médico indicar o tratamento medicamentoso, ele é muito benéfico. Então o tratamento ele é bem adequado. O medicamento melhora em torno de 70% a 80% os casos bem diagnosticados. Mas é um remédio que não está isento de efeitos colaterais. É um remédio que pode alterar a pressão, o batimento cardíaco, pode alterar o apetite, e na infância isso é muito importante. Então o médico ele tem que ter clareza se o benefício do remédio naquele caso é maior que o risco. Mas quando ele faz isso, ele vai acompanhar o peso, a pressão, o coração. Então não pode usar o remédio sozinho, nem por indicações de não especialistas. Mas quando bem indicado, o remédio é bom. Ela falou, peso pode sim tirar o apetite, porque são estimulantes. Isso pode ser bom ou ruim. Adultos, às vezes, estão um pouco acima do peso, precisam emagrecer, até bom. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Na infância, quando isso acontece, tem que avisar o pediatra, avisar o nutricionista, mudar a dieta, dar, às vezes, algum suplemento, tem que acompanhar o peso da criança. Com relação ao comportamento, também é verdade. E a gente quer que o remédio mude o comportamento. A gente quer um comportamento mais atento, menos impulsivo, mais equilibrado. Então é importante que o remédio, ele, sim, tem que agir no cérebro, né? Porque a doença está no cérebro. Então essa é uma parte positiva. Então o remédio, nos casos bem diagnosticados, ele é muito benéfico. Por isso que tem que ser orientado e acompanhado depois por um médico. Inclusive esses remédios, eles são até feitos com receita especializada. Para a pessoa não usar só para estudar. Aliás, o remédio ele não dá inteligência para ninguém. Ele simplesmente adequa aquilo que você já tem. Ele simplesmente acorda aquele maestro da concentração. De novo, é um remédio para casos selecionados. Não é para todo mundo que está afim de ficar um pouco mais atento. Como é o remédio para pressão, como é o remédio para diabetes. Se eu der insulina para quem precisa, é muito bom. Se eu der para quem não precisa, vai ter hipoglicemia. Então qualquer remédio é assim, né? Tá. Vamos ver mais uma? Vamos. Letícia, é verdade que pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam QI mais baixo? Volto e a gente... Verdade que pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam QI mais baixo? Isso é mentira, isso é um grande mito. As crianças com déficit de atenção, ela tem geralmente o QI normal, às vezes o QI acima da média, e lógico, se houver outra doença concomitante, pode eventualmente ter casos de QI mais baixo. Mas o déficit de atenção, o potencial é muito bom, são crianças incríveis, crianças que são muito curiosas, criativas, né? Elas só não conseguem canalizar, às vezes, a energia mental para concluir uma atividade. Fica meio perdido, né? E aí vem o tratamento. Com remédio ou sem, ou com as duas coisas, você precisa canalizar esse potencial, que geralmente é muito bom, nas realizações. Então o QI não é baixo pela doença. É um probleminha específico só na concentração, na impulsividade de fazer antes de refletir e, eventualmente, na inquietação, que é a hiperatividade. Agora, tem muito famoso que já assumiu
e principalmente americano, então, que já tiveram diagnóstico mais cedo, que sofrem déficit de atenção e hiperatividade, né? Verdade. Se a pessoa procurar ali na internet, vai encontrar um monte de famoso e um monte de gente brilhante que tem o diagnóstico, mostrando que o diagnóstico não é impeditivo para a pessoa. A pessoa tem que conhecer o diagnóstico para encontrar a melhor estratégia de atingir o seu potencial. Aprendizado, gente, mas a partir de um diagnóstico correto. Sem dúvida. Né? Quer dizer, o uso de medicamentos, se houver necessidade, de você se readequar na forma de se organizar, na forma de pensar, a atenção redobrada também no início, principalmente. Né? Cuidado com os ambientes, orientação psicopedagógica, psicoterapia em casos que isso é útil, atividade física aeróbica, boa alimentação e medicamento para aqueles que merecerem. Vamos ver mais um? Vamos. Eliette tem o hábito de conferir várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, sempre vejo se desliguei o gás e tranquei a porta de casa várias vezes. Pode ser déficit de atenção? Esse é um sintoma muito inespecífico, né? Então precisa ver exatamente por que ela checa de novo. Sim. Se é porque, geralmente a pessoa com déficit de atenção, ela nem volta para checar. Nem lembra disso. Nem lembra disso. Ela se distrai com outra coisa. Mas, eventualmente, pode ser que ela tenha ido e tenha esquecido por desatenção que checou. Mas pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser uma preocupação excessiva, pode ser alguém que um dia já passou por algum trauma, de que deixou o gás ligado ou teve a casa invadida. Isso pode ser até normal, né? Por tensão. Então, esse sintoma é muito inespecífico. Pode ser traço de ansiedade, pode ser um quadro de esquecimento, pode ser déficit de atenção e até um transtorno obsessivo compulsivo. Só por esse sintoma, não. Se é algo que está incomodando muito ela, buscar um médico para ajudar com outras perguntas a elucidar o diagnóstico. Na verdade, gente, tudo que incomoda a gente tem que buscar uma ajuda médica. Sem dúvida. É verdade. Porque o médico, ele se preparou para reconhecer esses padrões, né? Porque se você, às vezes, tem medo do rótulo da medicina, você tem que questionar que, às vezes, a sociedade dá outros rótulos piores. É verdade. Essa criança é incapaz, essa criança é mimada, ele não vai virar nada. E, na verdade, às vezes é melhor receber um diagnóstico onde você tem informação, percebe que tem outras pessoas do mundo com o mesmo problema e, às vezes, você consegue ajuda para como superá-lo, né? E olha, gente, siga a orientação do seu médico depois do diagnóstico feito, seja lá do que for. Vá regularmente, no tempo que ele determinar, para voltar a ver os níveis do medicamento. Às vezes as pessoas vão uma vez e tomam o medicamento a vida inteira, porque acho que é assim, né? Isso é um absurdo, porque são doenças de evolução crônica e a nossa vida, ela muda, né? Os dias não são iguais. Não. E, de repente, o remédio precisa ser ajustado e até as condutas, né? Vou passar para vocês as redes sociais do Dr. Leandro Teles, mas deixa eu mostrar o livro, ó. Antes que eu me esqueça. Só para quem é esquecido, não tem hiperatividade nem déficit de atenção. E olha, técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Você sabe que também hoje em dia, com esse tanto de informação que a gente recebe, às vezes a gente parece estar sobrecarregado de informações, depois você vai ver, são informações inúteis, né? Sem dúvida. É um massacre. Nesse livro a gente fala como regular a atenção, como gerenciar o tempo e melhorar um pouquinho a memória. Mas hoje em dia é um massacre. A informação ela é muito rápida e ela é jogada. A gente tem sim uma overdose aí, né? E a gente sempre acha que não está sabendo o suficiente, né? Porque o grau de cobrança também é muito alto hoje. Muito interna, maior. externa. Todo mundo aponta, julga e cobra. E a gente acaba sofrendo achando que a gente está sempre abaixo, né? Mas esses exercícios são sempre muito válidos. Você vai gostar. De fácil entendimento, a leitura se encontra nas principais livrarias do país todo. Tem livraria que entrega em qualquer canto do país também, comprando pela internet. É só colocar o nome lá do livro, o Dr. Leandro Teles Livro, que você vai ver ele ali. Lembrar também do site leandroteles.com.br. Pode acessar que tem muitas matérias legais. O Instagram? No Instagram, Neuro Leandro Teles. E no Facebook, Neurologista Leandro Teles. É uma fanpage também, quem quiser alguma informação ali. É só. E quer sugerir algum tema pra gente? Muito bom. Pode mandar que a gente bem agradece. Verdade. Obrigada. Mais uma vez.